Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler os dois primeiros versículos apenas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 1 e versículo número 2. Já está aqui projetado nos televisores. Para aqueles que não trouxeram Bíblia ou estão com dificuldade de encontrar, nós já temos auxílio. Eu vou ler a versão que se encontra no monitor. O texto diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amém? Podem tomar os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós somos livres, para adorar, glorificar o nome de Deus. Quero agradecer essa riquíssima oportunidade ao Bispo Ides, Bispa Neuza, muito obrigado pela honra, pela consideração, toda a diretoria, na pessoa do meu amigo, conselheiro, pastor Samuel, pastor presidente de Milão. O senhor é muito bem-vindo. Goiânia é sempre a tua casa. Queridos, o texto que esses dois versículos se referem, talvez seja um dos versículos centrais da obra de Cristo na terra. A Bíblia vai falar que Jesus está sentado com uma classe rejeitada pelas pessoas e principalmente pelos escribas e fariseus, que eram os publicanos e os pecadores. Sabemos muito bem que os publicanos, eles eram linhagem de coletores de impostos, não era um povo muito bem quisto, muito bem visto pelos moradores e principalmente pelos judeus. Esses homens escolhidos pelo Império Romano para que cobrassem, ou melhor, para que coletassem os impostos na casa das pessoas, mensalmente eles estavam lá, colhendo a devida imposição, colocada pelo Império. Então Jesus se assenta com essa classe de pessoa, com esse tipo de pessoa rejeitados, outros odiados, e começa a falar com eles do Evangelho, do amor, da graça, da bondade e do perdão. Não obstante disso, a Bíblia vai descrever que aqueles que eram os legalistas, os escribas é aquela classe de pessoas que escreviam, era uma classe de homens que escreviam leis, não só leis da Torá, mas também escreviam todo tipo de leis, escreviam leis de cartório, leis jurídicas. Esses homens eram separados para isso. É uma profissão existente e ainda nos dias atuais no estado de Israel. E ali também os fariseus, aqueles que cumpriam, aqueles que ao rigor da lei queriam obedecer à lei, mas não conseguiam em um seu todo. A Bíblia vai descrever que na sinagoga só eles entravam. Essa classe de pessoa que nós chamamos de publicanos e pecadores, eles ouviam através de Cristo e dos discípulos falar sobre o Evangelho. Mas eles não concordavam. Os fariseus e os escribas, eles não aceitavam que aqueles que cometiam erros, que cometiam pecados, que faziam coisas que o Império Romano os obrigava a fazer, que eram os coletores de impostos, eles não aceitavam que esse tipo de pessoa tivesse direito a ouvirem a Torá e muito menos a serem salvos. Jesus vai confrontá-los, no livro de Salmos, ou no Evangelho de Mateus, quando fala: Ai de vós, escribas e fariseus, vocês tentam entrar pela porta, mas não conseguem, vocês tentam fazer e não fazem, vocês impedem que aqueles que desejam entrem. E Jesus condena a forma como eles lidam com a lei daquela época. E aí Jesus, sentado, conversando com os publicanos e os pecadores, falando desse evangelho da graça que esse campo tem ministrado e semeado há décadas. A Bíblia vai descrever que eles não concordam. Para eles, Jesus se contaminaria com o pecado dos publicanos e dos pecadores. Era como se fosse uma lepra. E de fato é. O pecado, quando não tratado, ele tem um poder devorador nas nossas vidas, de acabar com a nossa vida como uma lepra. Naquele tempo acabava com a vida e com a saúde de alguém. O pecado, ele é referido, ou ele é comparado à lepra. Mas quando confessado, deixado e abandonado, aquilo que era maldição se torna bênção, aquilo que era uma doença se torna em cura, aquilo que era uma lepra se torna em justificação, como nós aprendemos hoje de manhã com o nosso líder, a justificação, a purificação, a santificação e a remissão dos nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus começa uma triade. Nós sabemos que uma triade ou tríade, como queiram, é uma junção de 3 personagens em um só. Era como se 3 seres se unissem e 3 seres fosse um e um fossem 3. Ele começa uma tríade
de 3 parábolas que nós conhecemos muito bem. Só que aqui, a ação de cada um dos personagens da Trindade está aqui. A ação do bom pastor, a ação do Espírito Santo e a ação de Deus. Ele começa falando do Deus Pai, ele começa falando sobre o pastor de ovelhas, que tendo as suas 99 ovelhas, e contando e percebendo que falta uma das suas ovelhas, ele volta aonde a 100ª se perdeu para resgatá-la, buscá-la. O salmista Davi, ele vai nos dar uma explicação sobre isso. Ele vai falar que o cajado e a vara consolam, e a gente para imaginar, mas como assim uma vara e o cajado me consolariam de um bom pastor? A gente entende e compreende que o cajado, nos tempos antigos, ele era um bordão. O cajado, ele era um sinal de autoridade, de governo sobre as suas ovelhas. Então o pastor fazia do cajado várias funções, principalmente quando, ao voltar por aprisco, ele usava o bordão para contar as ovelhas. Em cada ovelha, ele encostava o bordão na ovelha, contando, da primeira até a sua última ovelha. Então aquele pastor fazendo uso do seu bordão, ele começa a contar as ovelhas, ele percebe que uma se perdeu. Então ele, deixando as 99 num lugar seguro, ele volta para buscar a 100ª. E a hora que ele alcança a 100ª ovelha, ele faz uso de um outro utensílio que o salmista Davi diz que é a vara. Sabemos muito bem que aqueles que são cuidadores de ovelha, aqueles que têm um cultivo, na hora ele tem essas funções com esses 2 instrumentos. Não no Ocidente, porque aqui há uma forma diferente do cuidado, mas no Oriente a vara é usada para uma forma de correção, admoestação, mas ao mesmo tempo de consolo. A vara é batida nas perninhas da ovelha até que a ovelha fujona não consiga mais permanecer de pé. E ao sangrar por causa da correção, ela cai, porque ela não consegue mais ter força. E o pastor agora pega a ovelha e coloca ela sobre os seus ombros. Do trajeto de onde ele resgatou ela até o aprisco, ele vai conversando com ela, numa forma de mostrá-la, de orientá-la sobre a atitude errada que ela teve. Alguns historiadores dizem que alguns pastores vão cantando a ovelha, para que ali a ovelha ouça a voz do pastor, para que a ovelha se familiarize com a voz do pastor, e ao tempo devido, depois da cura, porque é ele mesmo que abre a ferida e ele mesmo que a cura. E aqui tem uma simbologia, porque agora o pastor pega o bálsamo e vai passando nas feridas que ele mesmo causou naquela ovelha que se foi por amor. E durante o processo de cura, quando o pastor pega as ovelhas e leva para águas de descanso, quando o pastor pega aquelas ovelhas e leva pastos verdejantes, aquela ovelha que não consegue andar por causa da recuperação, ela vai sobre os seus ombros. As 99 vão para o campo, vão se alimentar nos olhos do pastor, mas aquela 100ª é carregada no ombro até que o tempo de cura se dá e ela possa voltar a andar. Mas durante esse tempo, a mesma forma que ele fala com as que estão no chão, ele fala com aquelas que estão sobre o seu ombro, num ato de relacionar-se com a ovelha, para que essa ovelha a cada dia se apegue mais a ele. E durante o término, que dura de 90 a 120 dias, aquela ovelha que foi corrigida, disciplinada, mas amada, ela é colocada novamente com as outras 99 ovelhas, para que ao ouvir a voz do pastor, ela siga a voz dele novamente e não se perca no caminho como ela se perdeu anteriormente. Aí Jesus está falando para os fariseus e os doutores: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas, que busco elas aonde elas estiverem, que ainda que elas andem no vale da sombra da morte, eu lá estarei com elas, não importa onde elas estão, eu sou o bom pastor que dou a minha vida em favor delas. Aí ele fala a mensagem da mulher da dracma, Bispa Neuza. Ele usa um ato de casamento, Bispo Ides, onde o noivo vem ao encontro da noiva, no ato pré-nupcial, e dá a ela 10 dracmas, como se fosse um dote. E durante o tempo que ele se ausenta, não no tempo de redes, de internet, de telefones, onde a comunicação é tão rápida, não. Naquele tempo você ficava meses, anos sem ver a sua futura esposa ou seu futuro esposo. Só que as 10 dracmas eram colocadas sobre a estante.
no quarto da donzela que se prepararia para casar com seu esposo. E durante todos os dias, ela olhava as 10 dracmas, e dracmas naquela época era a espécie mais cara. Então, quando ela olhava aquelas dracmas, ela se sentia valorizada, honrada, amada pelo seu futuro marido. Mas num dado momento de descuido, ela não percebe que uma das dracmas ela perdeu ao longo da vida, na espera, no adorno que ela estava se esperando para encontrar com seu noivo. Por um motivo ou outro, ela perde uma das dracmas. E agora a Bíblia fala que ela se desespera e ela começa a procurar uma das dracmas que ela perdeu, porque ela sabia a significância e o valor que ela estava perdendo ali. A Bíblia fala que ela acende a luz, a candeia, e luz para os seus pés é a sua palavra. Ela acende a luz para ela entender aonde ela errou, qual foi o ato que ela cometeu para que ela recuperasse agora a sua dracma. Aonde foi que na caminhada, lembre-se, no primeiro ato da tríade celestial, é o bom pastor que está agindo, que vai atrás da ovelha. Mas na segunda, é o Espírito Santo que está convencendo a mulher, que aqui representa a igreja, se convencendo aonde eu falhei, aonde eu errei, aonde eu me perdi, aonde eu tropecei. Aí eu acendo a cadeia e começo a varrer aquilo que está impedindo de eu encontrar a dracma. Eu começo a colocar para fora a sujeira, para que a dracma perdida seja encontrada. É o papel do Espírito Santo. O primeiro, o bom pastor Cristo, da tríade, o primeiro, funcional, Cristo. O segundo, o Espírito Santo, porque é Ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me faz procurar a dracma perdida. É Ele que me leva a ver o que eu estou fazendo. É Ele que me leva a uma autorreflexão dos meus atos. E depois de ter encontrado a dracma, ela chama suas amigas, porque não tem como meu amigo ajudar a achar o que eu perdi. Não tem como uma pessoa, por mais familiar que ela seja minha, ela tentar me ajudar o que eu errei. A Bíblia fala que a mulher só chama as amigas depois que ela encontra, porque na hora de varrer, na hora de assumir, ou melhor, o ato, na hora de acender a candeia, é eu que devo fazê-lo. Ele fala que há uma festa pela ovelha encontrada e pela dracma que foi resgatada. Mas ele começa uma terceira parábola para mostrar o fim da tríade, ou da triade, como queiram, a relação do pai com o filho. A Bíblia vai dizer que certo pai tinha 2 filhos, o mais novo tendo chegado no pai, dá-me a parte da herança que me cabe. A Bíblia fala que o pai repartiu entre ele e o filho mais velho a herança. E tendo repartido entre eles a herança, passado alguns dias, ele se foi pelo mundão, desfrutar, gastar, de uma forma inconsequente, como diz o texto, na continuação do texto que nós lemos em Evangelho de Lucas, capítulo 15. A Bíblia vai descrever que num dia, aquele menino, quando ele olha no bolso, ele não tem mais nada, não tem mais recursos, os amigos se foram. Aqueles que estavam juntos na hora da alegria partiram. Aqueles que sentavam na mesa na hora que ele estava pagando a conta de todo mundo, não tinha mais. A Bíblia fala que ele teve tamanha fome a ponto de querer comida que os chiqueiros comiam, mas os próprios pastores de porcos não davam a ele a comida que os seus porcos comiam. A Bíblia fala que agora ele cai em si. E eu disse isso a alguns amigos alguns meses atrás. Todo homem tem a oportunidade de cair em si diariamente. A Bíblia fala que tendo caído em si, ele olhou para si e percebeu o que estava fazendo. E se lembrou lá da casa do pai, de quantos trabalhadores do pai tinham do que comer, do bem, do melhor na mesa, e ele naquela situação como um mendigo, como um andarilho. E ele disse: voltarei para a casa do meu pai, e vou pedir perdão para ele, vou dizer: errei contra ti e contra o céu, já nem sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. A Bíblia fala que ele se levantou e foi ao encontro do pai. A Bíblia fala que o pai
estava ao longe. Interessante como a gente vê a junção da Trindade nas parábolas e a gente às vezes passa desapercebido. O primeiro personagem é Cristo, aquele que dá a vida pelas ovelhas. O segundo, o Espírito Santo, aquele que convence que está na casa do erro que fez. Talvez essa palavra não seja diretamente aquelas pessoas que estão nos visitando apenas, ela é. Mas também para aqueles que estão na casa há muito tempo, mas ao longo do tempo se perderam. Quando olham na penteadeira, e deixa eu usar esse termo, porque eu lembro quando a minha irmã adolescente, ela chegou para o papai, era seu aniversário de 15 anos, morando no Brasil, e ela disse: Baba, ela queria uma penteadeira. Ela queria aquela penteadeira, bispa, que tinha um espelho, que ela poderia ter um estojo de maquiagem para se preparar, para se embelezar como uma jovem gosta. E quem sabe, às vezes na penteadeira da vida que Deus nos deu, algumas dracmas estão faltando. Às vezes você é filho da casa, congrega há anos, é filho de crente, mas quando você passa, você conta, peraí, se o noivo voltar hoje, o som da alegria não virá para mim, porque só tem 9 dracmas, não tem as 10, tem apenas 8 e não tem as 10. E às vezes você vai passando os dias, vai caindo no habitual, você vai vivendo, e quando você olha, pastor Eliseu, você fala assim, está faltando alguma coisa aqui, alguma coisa está me faltando. E a Bíblia fala que ao lermos a palavra, ela nos ilumina. Quem sabe essa noite é para você que perdeu a dracma perdida, e o Espírito Santo está te convencendo. Eu imagino, porque ela fala, o texto fala, e tendo chamado as amigas se alegrou. Então o texto me faz entender que antes de encontrar a dracma, pastor Francisco, não tinha alegria naquela casa, porque faltava uma dracma. Quantas vezes nós carregamos as mãos cheias da Bíblia, mas o coração vazio dela? Quantas vezes nós temos a decoreba, bispo, da Bíblia nos lábios, mas o nosso coração está distante dele? Quantas vezes caímos no ritual de irmos à igreja simplesmente porque é um hábito, mas eu não tenho mais o relacionamento, não tenho mais alegria de cantar, não tenho mais alegria de ficar em pé e adorar. Eu fico olhando o relógio e tomara que o culto acabe logo, que não passe nem um minuto mais, porque eu quero ir embora. Era como se tivesse, doutor André, um cartão lá na porta, de você bater ponto, com o seu nome, e você só cumprisse um ritual, se esquecendo da dracma, que um dia a voz do noivo vai dizer, aí vem o noivo, e ele vai exigir as 10 dracmas que ele confiou a ti. 9 dracmas, 8 não são 10. No dia do juízo final, a trombeta soar, a Bíblia vai dizer, o noivo vem aí, e nós teremos que estar com as 10 dracmas intactas, limpas, guardadas. Você pode ser bisneto, tataraneto de pastor, de homem que nasceram na igreja, mas se você não tiver com as dracmas em dia, a trombeta soará, outros irão e outros ficarão. O filho volta para casa, para nós fecharmos. Os escribas escreveram em Deuteronômio 21 sobre o filho costumais, que aquele filho rebelde, insubmisso, desobediente, ele deveria ser levado à porta da cidade e castigado a ponto de ser apedrejado, para ser morto, para que se servisse de exemplo para Israel. O filho desobediente, beberrão, insubmisso, todos os atributos que aquele moço, quando saiu de casa, fez do filho pródigo. A Bíblia vai descrever que o filho, quando está voltando para casa, o pai vê ele ao longe. O papel do pai: primeiro, o pastor que dá a vida pelas ovelhas.
O segundo, o Espírito Santo que convence aquele que perdeu da dracma o desejo de encontrar. Mas o terceiro, o amor do Pai. A Bíblia vai dizer que o filho ao longe, o filho o quê? Ao longe. O pai, movido de íntima compaixão, se levantou. Porque o pai conhece o andado de um filho arrependido. O pai sabe quando um filho quebrantado está andando. Não é nem necessário que o filho quebrantado fale alguma coisa. Não é nem necessário que o filho arrependido diga. O andado de alguém arrependido é diferente. A Bíblia vai dizer que o pai sai ao longe. E antes mesmo do filho dizer qualquer coisa, ele se lança nos braços do filho. Ele estava dando uma resposta para a sociedade. Deuteronômio dizia: o filho rebelde, costumais, desobediência, beberrão, traga ele à porta da cidade para que ele seja apedrejado. A sociedade esperava uma resposta desse pai. Quando o pai o encontra, o pai não o acusa, o pai não o julga, o pai não o proíbe. Ele abraça o filho para que todos os habitantes vissem: é o meu filho e eu estou perdoando ele hoje. É o meu filho e eu estou restaurando ele hoje. É o meu filho e eu estou recebendo ele novamente como filho. Aquilo que parecia o fim, aquilo que parecia a morte daquele moço, a graça superabundou sobre a lei, a graça superabundou sobre o pecado, a graça superabundou sobre o erro. É o que nós pregamos aqui toda terça, todo domingo, toda quarta, toda quinta. A lei, ela foi substituída, ou a graça, ela superabundou a lei. Abraça o filho. Interessante que Jesus entra dentro da casa do homem mais rico da cidade de Jericó, Zaqueu. A Bíblia fala: e Zaqueu, chefe dos publicanos, era rico. Ele sobe numa árvore, no anseio de ver Cristo. A Bíblia fala que ele chama por Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. A Bíblia vai descrever que Zaqueu desce apressadamente. E quando Zaqueu chega na porta da casa, ele sabia que os olhos, escute isso, ele sabia que os olhos e os lábios daqueles homens do lado de fora estavam irados com ele. Num ato de uma genuína conversão, Zaqueu olha para Cristo, olha para a multidão e fala assim: se eu tenho defraudado alguém. O que ele estava dizendo para Cristo? Se eu cobrei o imposto indevidamente, se eu usurpei de alguém, se eu roubei de alguém, por causa da palavra que o Senhor me deste, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais tudo que eu peguei imoralmente de alguém. Atos de conversão, frutos de um encontro com Cristo. Mas Jesus, escute, Jesus dorme na casa do homem mais rico, mas no outro dia ele está na porta do homem mais pobre, Bartimeu. Dorme no melhor hotel, mas no outro dia o moço que vivia de esmola, ele ouve um tropel de pessoas passando. E ele pergunta, ouvindo a multidão: o que está acontecendo aqui perto? Como nós ouvimos um tropel de multidão andando lá embaixo, Bartimeu ouve a mesma multidão. As pessoas dizem: Jesus, o Nazareno, está passando aqui. A mesma forma que Jesus lidou com Zaqueu, é a mesma forma que Jesus trata Bartimeu. Sabe por quê? Porque na régua do evangelho não tem quem é maior ou quem é menor, não tem quem é mais pobre ou mais rico, não tem aquele que é mais inteligente ou menos inteligente. Não, o parâmetro de Cristo não é como o nosso. Nós fazemos amizade com quem quer ou quem pode nos beneficiar. Nós queremos nos relacionar com pessoas que nos ajudem em alguma coisa.
Mas Jesus não. A única coisa que Zaqueu ofereceu para ele foi um descanso, uma pernoitada. Mas e Bartimeu, que nem casa tinha, que ficava com uma latinha de extrato de tomate vivendo da esmola dos outros? A Bíblia fala que Bartimeu ouve e grita. Bartimeu é o filho pródigo. A Bíblia fala que Bartimeu levanta, pega a sua capa e lança sua capa para longe. E foi ao encontro de Cristo, e Cristo perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Araia Camanas. Você pode ser a ovelha perdida, o bom pastor está aqui. Você pode ser a pessoa que perdeu a dracma, mas o Espírito Santo está aqui. Você pode ser o filho pródigo. Enquanto te acusam, o pai está indo na porta da cidade te encontrar. Enquanto te julgam, enquanto te sentenciam, enquanto diz que você não vale, que você não presta, o pai está indo te buscar. Ele vale, ele é o meu filho, eu derramei um sangue, eu amo ele, eu estou perdoando. Hoje nessa casa há perdão, a restauração, a salvação para aqueles que desejam isso. O Espírito Santo de Deus está aqui. O pastor Eliseu leu: não confie em homens, nem em príncipes e nem filhos de homens. Às vezes você está vivendo de esmola de alguém. Interessante que a mesma moeda que enriqueceu Zaqueu é a mesma moeda que empobreceu Bartimeu. O dinheiro que enriqueceu Zaqueu, por outro lado, fez com que Bartimeu vivesse apenas da esmola. E como nós estamos sendo habituados a viver de esmola, a qualquer coisa. Eu disse a Deus há uns meses atrás, e disse isso na última vez que eu ministrei no dia 21 de março. Eu disse para Deus: Deus, eu não quero viver o comum, eu quero viver o seu extraordinário, eu quero viver o incomum. E Ele disse para mim: seja preparado para você passar por aquilo que poucos querem passar. A decisão de você encontrar sua dracma é sua. A decisão de se entregar nas mãos do bom pastor é sua. A decisão de se levantar hoje para trocar suas vestes, para ter um anel novo, sandália nova, roupa nova, é sua. Hoje o Pai está na casa. Hoje o Pai desceu aqui na casa. Ele está presente desde o primeiro dia dessa igreja e continuará presente em cada culto, cada reunião, cada noite, cada entardecer, dizendo: eu sou aquele que quer te salvar, que quer te perdoar. No final do dia eu cheguei onde eu estou hospedado. Meus pais queriam saber como foi o lançamento da pedra fundamental. E eu liguei, dizendo para eles como havia sido. E o meu pai lá do outro lado, em lágrimas, chamada de vídeo, eu, a mamãe e o papai. Aí eu falei: mamãe, o que foi que o papai está chorando? É que o seu pai nessa noite ele sonhou com o céu. Como é que é? É a primeira vez na vida que o seu pai sonha com o céu. Seu pai não tem sonho, e ele está desde manhã chorando. E ele disse que ele estava andando, e daqui a um pouco um homem com uma veste branca resplandecente disse: olá, seu Ali, tudo bem? E ele disse que assustava no caminho, ele estava no caminho verde. E esse homem pegava na mão dele e disse: o senhor quer conhecer o lugar que eu tenho preparado para ti? Aí lá vai o senhor Ali Abdurrahim Nissaif, aquele muçulmano que Deus transformou a vida dele, na mão daquele anjo, segurando ele, pastor Samuel, no sonho. Ele disse que ao mesmo tempo que a terra era verde, uma campina, a terra se tornou uma reluz, quando ele viu um ser sentado lá no trono.
E quando ele olhou para o chão, ele falou assim: ou seja, meu filho, as ruas são de ouro, as ruas são de ouro, as ruas são de ouro. E o seu pai não para de chorar. E o pastor Eliseu leu: e ele resgata os estrangeiros. Não importe a sua nacionalidade, não importe a sua etnia, não importe o que você tenha cometido até ao entrar dessa porta, o que importa é que a luz da palavra está sendo pregada, o evangelho anunciado, e há perdão, a libertação, a salvação. Hoje o Pai está aqui para te abraçar, filho pródigo. Hoje o Pai está aqui para te abraçar, você que está resgatando sua dracma. Hoje o Pai está aqui, o bom pastor, para te abraçar, a ovelha perdida. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Nós estamos aqui por você. Esse culto existe por você. O primeiro intuito é adorar o Rei dos Reis, mas o segundo é dar a Ele filhos, almas. E nós queremos saber onde está você, que precisa hoje ser perdoado, você que precisa hoje nessa noite ser restaurado, você que entrou por essa porta dizendo: é o meu último dia. Deus falou assim: é o seu último dia como pecador, é o seu primeiro dia como santificado, justificado, redimido pelo sangue do Cordeiro. A oportunidade foi dada. Você que precisa, você que necessita ter o seu nome escrito no livro da vida, você que nessa noite é um filho, você que à noite é uma filha, você que precisa nesse momento ser perdoada, restaurada, eu te convido a vir aqui à frente. Eu te convido, venha.